O rapaz foi encontrado morto. 20 e poucos anos, reta final na faculdade de medicina, e pelo que tudo indicava, um futuro promissor à sua frente. Ninguém compreendeu. A família, a namorada, os amigos. No dia anterior ao suicídio, apenas comunicou que não estaria na aula do dia seguinte. E o dia seguinte não aconteceu para ele. Apenas nós, que sabíamos ou não da existência daquele menino crescido, que desistiu de viver, o dia seguinte aconteceu com suas tramas tão cheias de surpresas e inesperadas. Eu ainda sofro o impacto de quem morre cedo. Eu ainda não me acostumei com essa aparente desconexão do tempo. Ainda continuo acreditando que Deus nos projetou para morrermos velhos, rodeados por aqueles que fizeram parte da nossa história, numa cama quente, apagando aos poucos como se fôssemos o pavio que se despede da luz. Aquele rapaz morreu só. Pendurou-se numa corda, obstruiu a passagem do ar, agonizou solitário, até partir desta vida de forma definitiva, levando com ele as razões que insistimos até hoje em investigar. Diante daquele acontecimento tão trágico, uma única pergunta era formulada por todos: por quê? O que faz um rapaz tão cheio de vida, aparentemente feliz, optar por uma finalização tão pouco nobre? Eu não sei. Diante da necessidade de analisar o fato e até formular uma explicação que calhe a pergunta dentro de mim, eu prefiro evitar o perigo da resposta rápida, injusta. Este não é um acontecimento que pode ser visto com pressa. A tragédia desse menino não pode ser mais um relato de fatalidade, nesse conjunto de fatalidades tão comuns nos dias de hoje. Recordo-me do grande mestre da pintura, o austríaco Vincent van Gogh, que diante da acusação de que suas pinturas eram feitas com pressa, defendeu-se dizendo ao seu crítico: não sou eu que pinto depressa, você é que olha depressa demais. O rapaz pendurado em sua corda é para mim semelhante às pinturas de Van Gogh. Não podemos olhar depressa. Nessa pintura viva há um conjunto de detalhes, um movimento constante que sugere uma interpretação mais profunda. Creio que ninguém neste mundo pode morrer em vão. A morte, ainda que seja de alguém que nunca tenha cruzado o nosso caminho, esta morte trágica sempre poderá nos acordar, retirar-nos da mesmice, emprestar-nos um novo sentido para a nossa existência. A arte de Van Gogh é riquíssima justamente por causa dos detalhes que a compõem. As cenas são dramáticas, carregadas de força que parece sobrenatural, transcendente. Os retratos de suas cenas interiores possuem o poder de nos encantar e de nos assombrar ao mesmo tempo. A morte do rapaz, as razões ocultas, a juventude tão à flor da pele, corda no pescoço, tragédia, tudo compõe um quebra-cabeça que pede calma e contemplação. A nossa grande tentação diante do quebra-cabeça é permanecer na pergunta fácil: por que esse moço se matou? Mas eis que a sabedoria surge na porta e nos propõe um novo jeito de nos aproximarmos da cena. E aí, ao invés de buscarmos uma resposta para uma pergunta que ainda não sabemos fazer, descobrimos a graça do olhar demorado. O olhar que nos permite uma terceira forma de enxergar. O olhar que foge do convencional e que costuma fazer justiça aos que foram vítimas das tragédias da vida. Diante do suicida e seu aparente fracasso, a gente se esquece de perguntar a razão dele ter se matado e, motivados por sua fatalidade, a gente resolve se perguntar a razão de nós ainda estarmos vivos. Se eu ainda não posso saber a razão de sua morte, então eu quero ao menos saber a razão da minha vida. Porque uma coisa é certa: nós só poderemos mergulhar nos mistérios da morte depois que tivermos experimentado os mistérios da vida. Eu fico pensando que aquele rapaz não se pendurou de uma vez. Uma corda é feita de partes.
de gomos que se entrelaçam. E viver é o mesmo que construir uma corda. A cada dia, a cada escolha, um novo pedaço vai sendo tecido. A decisão pela morte não é acontecimento súbito. Essa decisão vai sendo alimentada cada vez que nos agredimos com as escolhas que nos fragilizam como pessoas. Por isso é tão comum nos dias de hoje os suicídios lentos, as pequenas doses de venenos diários, os pequenos gomos de corda que enlaçamos ao pescoço, o sufoco que construímos, ainda que inconscientes. O rapaz e sua tragédia têm muito que nos sugerir, assim como a pintura do mestre austríaco e sua densidade de significados. Não, definitivamente não é uma tela bonita de ser vista, mas é necessário que permaneçamos diante dela e que a contemplemos devagar. Infelizmente, para o rapaz não há mais jeito. A história já foi selada. Mas para você, para mim, ainda há muito o que fazer. Sempre é tempo de cessar a ingestão do veneno, de desatar a corda do pescoço, desativar o gatilho e de mudar os rumos da viagem. Optar pela vida ainda é a opção mais inteligente. Recordo-me que nos meus tempos de infância, uma das figuras que mais me sugeria coragem era o boiadeiro e sua corda de laçar o gado. Corda era sinônimo de luta, de persistência e empenho. Mas para aquele jovem quase médico, não foi. Os seus amigos lamentaram muito não terem tido a sensibilidade de perceberem que algo de muito sério estava acontecendo com ele. Eu também lamentei. Lamentei não ter tido a oportunidade de conhecê-lo, quem sabe, ter sido seu amigo. Quem sabe se a gente, eu, você, se nós o tivéssemos encontrado antes de sua tragédia, quem sabe a gente pudesse olhá-lo um pouco mais devagar e então perceberíamos que em seu pescoço existia uma corda invisível sendo atada. Mas infelizmente ninguém viu. Eu tenho pedido a Deus a graça de perceber as cordas invisíveis nas pessoas que eu encontro pela vida. Cordas invisíveis estão por todos os lados. Pode ser que ao nosso lado exista alguém que esteja a caminho da corda concreta. Pode ser que nós estejamos. Nessa vida de tantos silêncios e dores escondidas, cresce ainda mais a necessidade de não nos acomodarmos em nosso pequeno mundo. Os solitários estão por toda parte, as cordas também. Por vezes eu também percebo em mim o desconsolo infértil que me leva a colocar a corda no meu pescoço. Mas é nessa hora que Deus entra na minha vida, no meu quarto de suicídio, sorrir para me fazer sorrir também, alivia o peso de minhas angústias e me encoraja para retirar a corda do meu pescoço. Ele, com seu dom de ser pai que cura as orfandades do meu coração, faz-me voltar no tempo, faz-me recordar do boiadeiro e sua corda tão cheia de coragem. E de súbito, um milagre acontece dentro de mim. E assim eu vou, e assim eu sigo. Mas gostaria muito que você seguisse também. Vamos juntos, da mesma forma como o boiadeiro vai conduzindo sua boiada, corda na mão, não no pescoço. Laço firme para laçar esperanças, olhos fitos no destino que nos espera. A estrada é longa, não importa. A beleza da paisagem vai nos aliviar o cansaço da viagem. CançãoNovaPlay.com. Assine já!